Olá amigos, este é o canal do Zaraba. Primeiramente agradeço aos novos inscritos deste pequeno canal que busca a reverberação da verdade. E hoje, meus amigos, meus queridos amigos, meus irmãos em Jesus, eu vou abordar o tema corrupção. Etimologicamente, a palavra corrupção deriva do latim corruptione, que por sua vez é formada por duas palavras. Cor significa coração, e rupta, que é rompimento, quebra e assim por diante. Então vejam vocês, a origem da palavra remete ao coração, que no sentido figurado é onde reserva os sentimentos da alma. Então, portanto, a corrupção, ela uma quebra do sentido natural e da santidade de nossa alma, de nosso espírito. E, por conseguinte, de nossas ações no mundo material. Mas por que eu estou abordando corrupção? Ora, se pensarmos bem, a corrupção está no cerne do sofrimento humano. O primeiro ato de corrupção está em Gênesis, quando Eva desobedeceu a Deus diante do pai da mentira, disfarçado em serpente, que é a serpente. Ela traiu, se corrompeu e mergulhou a humanidade no pecado. Se lembrarmos bem, podemos estudar os fatos históricos, as grandes tragédias, os dramas, as guerras e as piores ações humanas, elas se dão exatamente pela corrupção. Por isso a corrupção é o mal do século, é o mal da humanidade, é o mal da alma humana. E é contra ela que devemos lutar com todo o nosso denodo. E aqui, meus amigos, eu trago aqui uma reflexão sobre São Francisco Xavier, esse grande santo. Ele nasceu em 7 de abril de 1506, em Portugal, e morreu no dia 13 de 12 de 1552, na ilha de Santiao, na China. Morreu jovem, com 46 anos. Mas, no entanto, no pouco tempo do seu apostolado, ele foi um gigante. Conquistou Goa, o leste da África, Madagascar, o Japão, e entrou no continente desconhecido chamado China. São Francisco Xavier foi o primeiro a pisar em solo japonês. E é dele a derivação dos católicos que teimam ainda em resistir naquele país. E assim como na China, que se mergulhou no inferno vermelho e hoje persegue e mata os cristãos. Mas São Francisco de Xavier, ele é contemporâneo de São Inácio de Loyola, com o qual ele estudou na Universidade em Paris.
e se formaram em filosofia. E São Inácio de Loyola teve uma influência preponderante na formação e na carreira de São Francisco Xavier, a quem que ele considerava, São Inácio, o seu grande mestre, a quem seguia. E junto com ele fundou a Companhia de Jesus, que foi responsável pela evangelização desculpa, pela evangelização de vários países, de milhões e milhões de pessoas. São Francisco Xavier tem as suas cartas, que é de um primor, conservadas até hoje, onde ele prega, onde ele converte e onde ele denuncia. Aqui temos um trechinho que eu vou ler. São Francisco Xavier foi o grande apóstolo dos tempos modernos, como São Paulo foi o notável apóstolo nos tempos antigos. Missionário de valor especial, hoje nos deixa admirados com suas obras portentosas. Foi o grande conquistador do Oriente que abriu caminho para um exército de missionários, porque verdadeiramente ele despertou o espírito missionário na cristandade. Dizia o jesuíta Araoz, abre aspas, Xavier com suas cartas não fazia menos frutos na Espanha e Portugal do que nas Índias com sua pregação direta. Suas cartas maravilhosas eram copiadas e enviadas por todas as partes. São Inácio de Loyola as multiplicava. João III, rei de Portugal, queria que as cartas de Francisco fossem lidas em todas as igrejas, porque elas suscitavam as vocações missionárias e revelavam o extraordinário exemplo de sua vida para as pessoas. Mesmo depois do falecimento de Xavier, os jesuítas, durante 2 séculos, continuaram partindo de Goa para evangelizar o Oriente. Meus amigos, mas São Francisco, ele não evangelizava só por carta, mas diretamente. E tem um fato interessante que está registrado nos anais, nas suas cartas, o combate à corrupção nas colônias portuguesas. Em Goa, por exemplo, São Francisco Xavier escreveu ao rei denunciando que ali, naquela província, se roubava em todos os tempos do verbo roubar. No passado, no presente, no futuro, no pretérito, enfim, em todos os tempos do verbo. E pedindo ao rei providências, porque isso corrompe. Essa corrupção não é só dos costumes, mas profundamente da alma. Ele também admoestava sobre os administradores sobre essa questão de manter-se em busca da santidade, obedecendo os mandamentos que Deus nos deixou, os 10 mandamentos e, sobretudo, os 2 principais mandamentos corroborados e defendidos por Jesus Cristo. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus, ao nos
alertar sobre essa necessidade, esse cumprimento do amor ao próximo. Com esse mandamento, ele combate o principal mal da humanidade, a corrupção. Porque quem ama o próximo jamais vai corrompê-lo. Porque se há um corrupto, há um corruptor. De repente, o corruptor age sobre uma pessoa não corrupta e, por sua influência, sua retórica, acaba retirando aquela pessoa do caminho do bem e a corrompe, levando-a à perdição, ao pecado. A corrupção, ela abarca tudo, não só a própria alma. Por isso, ela remete ao coração. Ela abarca todos os comportamentos dos seres humanos. Então, onde há um erro, há uma corrupção, ou seja, uma quebra do direito natural e do caminho da santidade, dos mandamentos de nosso Senhor, de nosso Pai eterno. E o que vemos hoje é exatamente isso que São Francisco alertava em 1500. Ele que morreu com dores insuportáveis, né, na ilha de Santiago, e depois ele, de muito tempo, ele morreu em 1552 e em 17 de 2 de fevereiro, portanto, de 1553, foi descoberto o corpo incorrupto, e ali, nessa época, iniciou o traslado para a Índia, para Madagascar, onde ainda há parte do seu corpo. O corpo dele foi mutilado e levado para ser estudado. Levaram a mão, dedos, parte do seu corpo, que permanece até hoje incorrupto. Veja, meus amigos, não há nenhuma tradição religiosa onde ocorre isso. A incorrupção do corpo. Somente na Igreja Católica. Temos vários santos onde esse fenômeno acontece. Temos o São Pio de Pietrelcina, que morreu em 1968, esse grande santo, que em vida realizou milhares e milhares de conversões de almas corruptas, além de fazer muitos milagres em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A corrupção da alma é o maior pecado, porque dessa corrupção, advém todos os outros males. E hoje, sem dúvida, nós também podemos, sem nenhuma afoiteza, afirmar que todas essas grandes tragédias, as guerras e tudo mais, foram provocadas pela corrupção. Seja de um dirigente, de um rei, ou de uma sociedade em si, como foi a Revolução Francesa, um antro de corrupção derivada do iluminismo e da maçonaria, sociedades corruptas. Então, se hoje o mundo está mergulhado na iniquidade, se deve exatamente à corrupção. Esse mal que nós temos que combater com as virtudes, cultivando as virtudes. Aqui no Brasil, vejamos aí o que acontece na nossa sociedade. A corrupção é endêmica, está entranhada
em todas as esferas da sociedade e principalmente em todas as esferas públicas. A corrupção começa na escola, na creche, com professores corruptos que corrompem as almas dessas pessoas na idade onde está sendo formada o caráter. Os professores carregam uma grande culpa nisso aí, pela doutrinação, pelo desviamento da verdade, com essas ideologias, como o marxismo, leninismo, stalinismo, enfim, todas essas doutrinas derivadas de Satanás. Ela é responsável pela iniquidade que nós observamos na sociedade brasileira. Não há uma prefeitura, não há um prefeito honesto. Pode ser que haja, mas é difícil. Na política, então, a corrupção parece que está no DNA. Com raras exceções, o que vemos é a corrupção em todos os níveis da política nacional. E o mais grave, no Poder Judiciário, no Ministério Público e nas universidades. Temos aí uma corte com 11 ministros cujas almas estão corrompidas em toda a extensão. Não é possível dizer que nesses 11 ministros tem alguma coisa de bom, porque o que eles fazem é promover o mal. Então a nossa corte maior, ela promove a corrupção e a inversão de todos os valores da família cristã. Então, meus amigos, se estamos sofrendo, se a sociedade, no geral, sofre porque elege corruptos, mas porque também por um sistema que foi implantado desde a Constituição de 1988, e principalmente a partir de Fernando Henrique Cardoso, que a corrupção é entranhada e começa a ser a engrenagem principal da máquina pública. Através de um expediente como o cargo perene de servidor público, não pode ser demitido, a máquina pública é contaminada por esse câncer e vai diluindo, vai cada vez mais diluindo a força e as virtudes daqueles poucos funcionários que doam seu sangue, que honram a sua função no exercício público. Então nós temos aí nos ministérios, principalmente na saúde, na educação, que são os maiores, milhões de funcionários. Só na educação nós temos mais de 300 mil funcionários. E a educação é a base. Nós deixamos a educação clássica, que foi propagada pela Igreja Católica, com base no conhecimento dos grandes filósofos de Platão, Aristóteles, principalmente, e até a Renascença, esse sistema era adotado e por causa disso tivemos grandes homens, grandes pensadores, grandes filósofos, grandes literatos que tiveram uma base sólida. Shakespeare bebeu na fonte. Eu me refiro ao famoso Trivium, da educação clássica, ou seja, na Idade Média,
alfabetização se dava mais cedo, mas em casa, um tipo homeschooling, mas aos 14 anos, provavelmente 12 anos, havia as escolas e ali se aprendia o trivial, ou seja, lógica, gramática e retórica. Ensinava as pessoas a pensarem por si próprias. Já na Renascença, tivemos um pedagogo francês, parece, que criou essa educação sistematizada que temos hoje. Inclusive, ele também foi autor, foi criador do Jardim de Infância, um tal de Amos. E daí em diante, nós temos aí a educação humanitária cada vez mais decaindo. Embora haja em alguns países, como havia lá na década de 40, na Universidade de Virgínia, se não me engano, o estudo desse trivium que ajudou muitas pessoas a ter sucesso na vida pessoal. A formação escolar é a formação da alma, da busca da verdade. Uma pessoa que tem essa formação, quando ela optar por um estudo técnico de qualquer profissão, seja no direito, na medicina, na engenharia, ele terá as bases da verdade para exercer esse ofício. Então, ele terá não só sucesso, mas ele vai trabalhar com a verdade e com a honestidade, coisa que não acontece hoje. Devemos lembrar, meus amigos, que a corrupção foi responsável pela Primeira Guerra Mundial, porque corrupção da justiça, a impunidade, acabou criando a sublevação popular e gerou a Primeira Guerra Mundial. E a Segunda Guerra também foi a corrupção de Hitler, de Stalin, a corrupção da alma, a vaidade, o desejo do poder supremo, suprassumo. Veja na China o endeusamento de Xi Jinping. O Partido Comunista Chinês coloca o retrato desse ditador em todas as escolas, em todos os lugares, para ser reverenciada e adorada. E na Coreia do Norte, partido mais comunista ainda, a população tem que adorar o ditador, sob risco de morte. Veja a corrupção. Então, meus amigos, o foco nosso para combater a corrupção é cultivar as virtudes, a temperança, a honestidade, a verdade. Né? Então, entre outras. E suscitar esse cultivo nas crianças e nos jovens. Abrir seus olhos diante da realidade. Porque o que se ensina nas escolas e nas universidades, na verdade, não ensinam, não formam, eles deformam o caráter e a personalidade de nossos estudantes. Nossa única forma é estudar e ensinar. Porque, mesmo na Bíblia, está lá escrito: por falta de conhecimento, o povo sofre. Conhecimento da verdade. Não é conhecimento de tecnologia, isso aí é apenas uma consequência da busca do conhecimento verdadeiro. Daí que nós temos que influenciar na política para
termos representantes com ideias aliadas ao pensamento conservador. Deus, família, trabalho, propriedade. As nossas bases. A base cristã. E defenestrar e combater esses partidos de esquerda que formam o Foro de São Paulo. PT, PSOL, PDT, PSDB, Rede, Cidadania e vários outros que se escondem numa sigla, num nome bonitinho, mas cujos objetivos são os mais escusos, satânicos, eu diria. São eles que dão suporte a esse judiciário e esse Ministério Público corrupto, que impõe aos brasileiros leis como casamento gay, e agora eles querem enfiar o aborto, o genocídio infantil, como é o caso do STF, rasgando a Constituição e agindo em causa própria e fechando as vistas para o direito do legislativo, das prerrogativas do legislativo, que é legislar, e eles o fazem em seu lugar. Esses corruptos do STF, do Ministério Público e do Congresso Nacional querem também corromper até o último do cristão. Então sejamos e vamos nos inspirar em São Francisco Xavier, que lutou contra a corrupção e trabalhou pela conversão desses pecadores, de reis. Ele converteu reis, rainhas, ele converteu reinos através de sua ação direta e através das suas admoestações e da sua pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Era isso que eu tinha que dizer hoje. Agradeço. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, nas suas redes sociais. Um grande abraço e que Jesus Cristo abençoe você e sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.